sistema, à primeira vista, parece fazer crer. E depois eu fiquei refletindo também, dinamização da justiça penal. Qual a finalidade de discutirmos isso? Será que a justiça penal precisa ser mais dinâmica, mais célere? E eu me lembrei também, estava hoje conversando, há pouco, segunda-feira em Porto Alegre, conversando com o James Tubreichak, que vai até patrocinar um congresso em Blumenau agora, Direito Processual Civil, tem um Instituto de Estudo Jurídico, o IES. E o James, para quem conhece, o James sabe muito. E crítica é interessante com que ele coloca as coisas. E quando eu falei que trataria desse tema aqui em Florianópolis, ele diz, eu estou com uma teoria nova. Eu falei, então me diz que eu quero abordar. E ele diz, a minha teoria é a teoria do ócio do juiz penal. Eu quero que o juiz não preste jurisdição. Não é daquela visão abolicionista, já que ele não tem condições concretas de sustentar a abolição do direito penal. Quem sabe se através da ineficiência e ineficácia do processo, que é o instrumento para a aplicação do direito penal, se consiga essa solução. Ele está brincando quando colocou essa coisa, né? E eu estou refletindo, quer dizer, a dinamização da justiça penal. Nós vamos tratar aqui, fazer propostas e críticas ao sistema atual, ao sistema proposto, os projetos de Código de Processo Penal. Agora, o que está por trás disso tudo? Será que a gente, ao tratar dessas questões que possam agilizar a justiça penal no sentido mais abrangente da palavra, a gente não pode passar para o estudante, a gente fala principalmente para o estudante, uma visão mistificadora da verdadeira realidade sobre a qual vai atuar o sistema normativo vigente ou o sistema proposto para o futuro. Eu acho importante, embora, quem sabe, estejamos repetitivos, porque também percebemos isso na fala do professor Assis Toledo, de certa forma, do professor Weber, do professor Toron aqui com mais ênfase até, mas eu acho importante repisar essa reflexão crítica que hoje é uma preocupação de todos nós. Senão nós falamos aqui do projeto que vai ser mais rápido, não vai ser mais rápido, aboliu isso, aboliu aquilo, não tem mais o libelo no rito do júri, e as pessoas pensam, então o projeto vai ser muito bom, então as coisas vão ser resolvidas. Não é verdade isso. É importante ter consciência da realidade para depois a gente poder optar com responsabilidade sobre essas questões que são colocadas à nossa apreciação. Me parece que está muito claro hoje que, a nível de direito penal ou direito processual penal, eu venho do Rio de Janeiro e trabalho no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, tenho experiência a respeito disso, é uma ilusão, é uma mistificação se pensar que a alteração, seja do Código Penal, seja do Código de Processo Penal, na realidade sobre a qual eu reflito e trabalho, que é a cidade do Rio de Janeiro, isso vá minimamente que seja, resolver a questão da criminalidade, que é a questão que estaria por trás dessa dinamização da justiça criminal. Isso é preciso ficar, acho, bem claro. Se entrar em vigor no Brasil amanhã o melhor Código Penal do mundo, seja numa visão repressiva, seja numa visão não repressiva, melhor, dependendo da ótica, né? O melhor Código de Processo Penal do mundo, as coisas no Rio de Janeiro, na Grande São Paulo, continuarão acontecendo igualmente acontece hoje. Eu não tenho a menor ilusão a respeito disso. Não será bom que fosse, né? Uma nova lei mais severa, que minimamente pudesse resolver, diminuir, mitigar esse problema da criminalidade. Foi dito aqui, citando inclusive a lei dos crimes hediondos, onde se agravou muito a pena, regime fechado, proibição de progressão de regime, livramento condicional depois de 3/4, cumprimento da pena, e no dia seguinte os sequestros aumentaram, e cada vez mais aumentam mais. Então é uma ilusão, é um discurso falacioso que mistifica, o problema é esse, que mistifica a questão dos exames, da realidade sobre a qual o direito atua. O direito não pode dar conta, chegado às proporções que chegou, o índice de criminalidade no Rio de Janeiro, minimamente dessa questão. Então não tenho a menor ilusão, nós vamos falar aqui, lógico, vai ser dito também pelo Gomes a respeito da necessidade de um
ajuizar pequenas causas criminais, etc. Mas precisamos melhorar, não estamos pregando imobilismo, não é isso. Eu quero dizer, não temos a ilusão que a mídia, a grande imprensa, acaba passando para os menos avisados. Eu acho também que a questão não é tão pertinente ao direito processual penal. Eu acho que o primeiro direito penal poderia atuar de alguma maneira. Eu acho também que é preciso descriminalizar drasticamente várias condutas, seja no Código Penal, seja em leis extravagantes que estão aí previstas na Lei de Contravenções Penais, até, quem sabe, para não termos necessidade de um tribunal especial para infrações de pequeno potencial ofensivo, quem sabe, né? Não precisássemos nem do processo na medida que não tivesse o direito material. Porque o caráter intimidativo do direito penal está comprovado, é quase nenhum. O direito penal, ou o direito processual penal, o direito em geral, é um mecanismo de controle social, como tantos outros, e o mais tênue, o menos eficaz. Ele só vai atuar quando todos os outros mecanismos, a educação formal, a educação informal, a religião para quem tem, o cargo público, o emprego, etc., família, os valores que aí surgem, todos esses mecanismos de controle social falharam e o direito penal é chamado para atuar. E aí já falharam, o fato já aconteceu. O caráter intimidativo da pena me parece muito pouco relevante, muito pouco relevante. Eu costumo dizer, em aula para os alunos, conversando a respeito dessas questões, quando essa questão vem à baila, para demonstrar o caráter ineficaz da intimidação, da prevenção geral do direito penal. Um delinquente, um marginal ou um criminoso, conforme queremos falar, e nós estamos tratando e preocupados com a criminalidade violenta, organizada, evidentemente, ele não se desestimula em nada por ter uma lei mais severa ou menos severa, uma pena maior ou menor. A própria pena de morte, que muita gente acha que seria um caráter, teria uma eficácia de inibição, não tem nenhuma, é verdade. Quando o policial, o delinquente, o assaltante, pega um revólver e vai assaltar, roubar um banco, um carro forte, interditar uma rua para praticar essa criminalidade violenta, ele coloca a vida em risco concretamente e muitos morrem no confronto com a polícia, e isso não é um fator desestimulante de forma alguma. Não seria aquela ameaça de pena, de morte ou mais grave que fosse, se o processo existisse, se a autoria fosse descoberta, que iria desestimular. Então, a grande delinquência, o delinquente que pratica infrações violentas, essas que preocupam mais a sociedade, não são inibidas pelo caráter repressivo do direito penal. Parece que isso é um dado constatado na experiência do dia a dia. E para nós também, vamos dizer assim, homens de bem, pelo menos entre aspas, o direito penal não tem grande eficácia. Eu posso dizer, vocês acreditem, que se não existisse o Código Penal, se amanhã o Código Penal fosse revogado, eu continuaria agindo exatamente como ajo hoje. Provavelmente todos os componentes da mesa do auditório. Se amanhã desaparecesse o Código Penal, eu não iria pegar um revólver e roubar automóvel, eu não iria agredir as pessoas, eu não praticaria esses crimes e continuaria praticando outros que já pratico, não é verdade? O direito penal não é um parâmetro da minha conduta, não é que baliza a minha conduta. Se apagasse o Código Penal do direito brasileiro, eu continuaria fazendo tudo que faço hoje da mesma maneira. O que pauta a minha conduta são valores éticos, que os possuem, que tenho, que podem ser discutidos, devem ser discutidos e refletidos por mim mesmo. Se eu tivesse absoluta certeza de que funcionário público que sou, cometesse um peculato, ficasse rico, milionário, e ninguém iria descobrir essa autoria, tivesse certeza absoluta da impunidade, eu não praticaria esse peculato, mesmo que tivesse absoluta certeza que vou ficar milionário, rico, requerendo um arquivamento por satisfação de interesse pessoal, recebendo alguma quantia, um valor material. Não pratico essa conduta, não é porque o Código Penal a prevê como crime, porque há casos que a gente pode, tendo um grau de probabilidade muito grande, dizer, eu não vou ser descoberto e vou praticar.
Quer dizer, o direito penal não regra, não baliza, não limita, não desestimula a conduta do criminoso violento. Ele não está ligando para isso. E também, de certa maneira, não regula a nossa conduta, não inibe a nossa conduta. Acho eu, que mostra a pouca eficácia do sistema penal, do direito penal mesmo. Como falei isso em sala de aula, mas o senhor falou, professor, que o senhor comete crimes, eu falei, brincando lá com os alunos, eu cometo crimes e apenados com reclusão. Mas como o senhor é promotor de justiça, eu sou promotor de justiça e cometo, vocês também cometem. Mas eu falei, se quiserem me acompanhar agora, acabando a aula aqui na Faculdade de Cândido, podem me prender em flagrante, apenas de 1 a 4 anos de reclusão. Mas como? Eu vou comprar um Walkman, que eu gosto de fazer cúpia, de correr, e estava precisando comprar um, ali no camelô da Rua da Assembleia, no centro da cidade, e eu sei que é contrabando, é produto de crime, é pena de 1 reclusão. Eu posso ser preso em flagrante, eu sei disso. Né? E continuo comprando esse Walkman, quando acabar esse, eu vou comprar um outro, praticando esse crime outras vezes, sou multireincidente. E outros crimes até que a gente poderia até não confessar, né? De público, mas praticamos crimes, quer dizer, não é o direito penal. Agora, esse outro de ficar rico para vender, aspas, um arquivamento, jamais praticarei, porque isso viola meu código ético, né? Que eu acho que é isso que realmente que inibe, que faz com que as pessoas convivam harmonicamente na sociedade. Bom, mas evidentemente que não vamos pregar o imobilismo, então não se muda nada, o direito deve ser o mesmo. Não é isso que a gente está dizendo, apenas acho que tornar claro isso para que as pessoas não cobrem depois dos operadores do direito, né, como cobram um comportamento eficaz no que diz respeito ao combate da criminalidade, porque nós não temos a possibilidade de atuar concretamente nessa área. A reforma do Código de Processo Penal, que foi debatida, apresentada, principalmente pelo professor Weber aqui, que se deseja que venha, ela pauta principalmente em cima de dois valores relevantes. A simplificação, que eu acho que deveria ser drástica e não é, e a celeridade. Uma coisa, inclusive, está vinculada diretamente à outra. E, por conseguinte, ao se falar em celeridade, está se falando em concentração dos atos do processo, princípio da oralidade, imediação do juiz, identidade física do juiz. Isso é alcançado realmente no procedimento comum ordinário, previsto num dos projetos que tramitam hoje no Congresso Nacional, e com mais ainda ênfase no procedimento sumário e sumaríssimo. Comum, que se divide como no processo civil, em ordinário, sumário e sumaríssimo, e tem os procedimentos especiais. Essa já seria uma crítica a fazer em termos de celeridade, porque nós vamos trabalhar a proposta ou as propostas na perspectiva da dinamização, né, da celeridade da justiça criminal. Eu acho que essa crítica deve ser feita. Nenhum dos projetos que tramitam hoje no Congresso Nacional acaba com a gama imensa de procedimentos, de ritos que nós temos no Código de Processo Penal e em leis extravagantes. E eu acho que isso poderia ser resolvido, o que atrapalha muito. Tem o rito da Lei 6368, Lei de Tóxicos, tem o rito da Lei de Falência, dos crimes de responsabilidade praticados por funcionário público, abuso de autoridade, enfim, uma série imensa de procedimentos que acabam prejudicando a celeridade da prestação judicial, se é que ela é importante, não é verdade? Então, eu acho que, na medida em que se cria um procedimento para os crimes apenados por reclusão, um procedimento sumário para os crimes apenados por detenção e o sumaríssimo para os crimes de pequeno potencial ofensivo, os outros procedimentos especiais poderiam todos serem revogados, a não ser o do Tribunal do Júri, evidentemente, pela peculiaridade que é a instituição. Isso seria da maior importância. Não há por que ter procedimentos tão variados, que dificulta muito, cria muitas nulidades a nível de prestação jurisdicional. Agora, os projetos também, me parece, nessa perspectiva de celeridade, falharam, a meu juízo, no que me parece mais importante, que seria, de alguma forma, provocar, diante dos inquéritos policiais, que o titular da ação penal pública, Ministério Público,
tendo aquela prova mínima, que eu chamo de justa causa, como condição para o exercício da ação penal pública, um suporte probatório mínimo com relação à ilicitude, à culpabilidade, à autoria da conduta típica, de oferecer a denúncia. O projeto quase nada trata do inquérito policial. Trata, mas não modifica nada. A única modificação que se fez, em face do anteprojeto, inclusive, foi de determinar que o inquérito seja encaminhado diretamente ao Ministério Público, como no Rio de Janeiro já se faz há mais de 6 anos, entendendo que o controle externo da atividade policial é do Ministério Público, não é mais do juiz, não tem por que o juiz desempenhar funções persecutórias anômalas, na expressão do Tourinho Filho, no inquérito policial. Então o projeto vem nessa linha que me parece correta, que o inquérito deve ser encaminhado não a uma vara criminal por distribuição, e sim ao Ministério Público para opinio delicti, o que abrevia e simplifica de alguma maneira. Foi a única inovação do Código com relação ao projeto, ao sistema atual a nível de inquérito policial. E eu acho que a grande dificuldade a nível de justiça criminal e de celeridade é o inquérito policial, é a apuração das infrações penais. Eu não vejo que o processo penal seja tão demorado assim, uma vez oferecida a denúncia e recebida a denúncia. Principalmente quando o réu está preso e tem os prazos, a coisa acontece rapidamente. O grande problema é a investigação policial da polícia e a participação dela do Ministério Público. Os inquéritos não levam 30 dias, como o legislador previa, mas levam anos e anos e anos. Deficiências as mais variadas possíveis, que deveriam ser examinadas, mas muitas vezes também nós, do Ministério Público, temos que reconhecer, nós temos elementos para oferecer a denúncia, porque bastam elementos mínimos, e nós devolvemos os inquéritos para prosseguir em investigações que não são absolutamente indispensáveis para o oferecimento da denúncia. Nada obstante, o artigo 16 dizer que o Ministério Público só pode requerer a devolução do inquérito para diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia. Nós descumprimos flagrantemente, no dia a dia, esse artigo 16, devolvendo inquéritos que se eternizam, podendo já oferecer denúncia. Isso é que retarda realmente a prestação jurisdicional, isso é uma deficiência nossa do Ministério Público, né? Porque realmente há um acúmulo nos grandes centros de inquéritos, do ponto de trabalho, seja da polícia, seja em relação ao Ministério Público. Aliás, com relação a essa questão da realidade sobre a qual o direito penal, o direito processual penal vai atuar, nós temos que perceber, quando a gente fala em polícia, que isso é uma corrente de vários elos. O primeiro elo é a atividade de polícia judiciária desempenhada pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Depois a atuação do Ministério Público, depois a atuação do juiz no processo penal, depois o sistema penitenciário, que não pode ser esquecido também. Então, se você atuar num desses elos, sem a correspondência nos elos seguintes, vai estrangular essa corrente. Eu costumo dizer, se a polícia hoje no capital do Rio de Janeiro apurar 20% mais, o Ministério Público não tem condições concretas de oferecer mais 20% de denúncias. E se por um esforço pessoal do promotor de justiça ele conseguir denunciar mais de 20%, os juízes, que já têm uma pauta sobrecarregadíssima, marcando audiências quando o réu está solto, para 6, 7 meses adiante, vai ter essa pauta prolongada ainda mais. E se o juiz, por um esforço pessoal, conseguir condenar mais de 20% dos réus, o sistema penitenciário não tem espaço, não tem lugar para receber mais de 20% desses réus. Quer dizer, é um elo é uma corrente de vários elos, que não adianta tornar operosa a polícia entregando mais 50 veículos ou 100 veículos sem mexer em toda essa corrente, se é que é por aí que a gente vai resolver de alguma maneira esse problema da criminalidade. Mas eu verifico que o projeto, aonde me parecia mais importante, atuou muito pouco, mexeu muito pouco, a não ser no procedimento sumaríssimo, nas infrações de pequeno potencial ofensivo, aonde não há o inquérito policial e a chamada autuação sumária, que basicamente é um registro da ocorrência, o nome e qualificação do indiciado, das testemunhas, um resumo do fato, eventual perícia a ser realizada, designando-se em contato prévio com o juiz uma audiência, poderíamos chamar de apresentação, aonde a denúncia seria oferecida oralmente, a defesa se exercita, frustrada aquela tentativa de transação, e se julga de imediato
se não for necessária alguma diligência que determine a suspensão da audiência e a transformação do julgamento em diligência. Nesse particular, realmente, a celeridade foi a maior possível, não havendo um inquérito policial. Mas no que diz respeito ao procedimento sumário, onde tem um inquérito, um procedimento ordinário, onde tem um inquérito, o projeto não alterou nada, a não ser remeter diretamente o inquérito para o Ministério Público. Me parece também, a nível de celeridade, o professor Weber ontem falou em sentido contrário do que pensa, que retarda muito e me parece desnecessária aquela notificação prévia ao denunciado antes de recebimento da denúncia para apresentar uma defesa prévia ao recebimento da denúncia. A experiência mostra, e a gente tem que estar com o pé no chão, a gente tem que trabalhar com a realidade concreta, tendo em vista a experiência que temos, e nós temos isso nos crimes de funcionário público contra a administração pública, né? Crimes de responsabilidade praticados por funcionário público, que existe essa previsão também, e nos crimes da competência originária dos tribunais também. Citado o réu, no caso seria até uma notificação para fazer defesa prévia, ele não dispõe de prova oral, não é produzida ainda, ele apresenta umas alegações, ele vai dizer que a conduta é atípica, evidentemente que o Ministério Público ou o querelante não ofereceu uma narrativa atípica, ele pode sustentar uma ilegitimidade de parte, mas isso o juiz de ofício mesmo poderia reconhecer e rejeitar a denúncia, e é muito raro no processo penal. O Ministério Público ofereceu uma denúncia num crime de ação penal privada, ou vice-versa, o querelante ofereceu uma queixa, se tratando de ação penal pública. A possibilidade jurídica do pedido seria um exemplo de pena de morte, não se vai oferecer. De modo que, se ele não é encontrado para essa resposta prévia, se nomeia um advogado dativo para fazer a resposta prévia, e dificilmente, eu acho que, como no tribunal do júri, é raríssimo a absolvição sumária, e lá já tem a prova do juízo da admissibilidade da acusação, o juiz vai rejeitar essa denúncia por falta de uma condição da ação ou até fazer a absolvição sumária sem nenhuma prova ter sido produzida pela defesa. Eu acho que isso realmente retarda bastante. Eu acho que o juiz deve receber a denúncia, se couber, ou rejeitar a denúncia, se couber, e desde logo fazer a citação para que se realize a audiência de instrução e julgamento. O procedimento ordinário previsto no projeto é muito semelhante ao procedimento sumaríssimo do Código de Processo Civil. Oferecida denúncia, o réu é citado para a audiência. Na audiência, interrogado, é produzida a prova oral, testemunhas acumuladas, denúncia nas alegações preliminares, debates e sentença. Concentração muito acentuada dos atos processuais. Eu tenho dúvidas também a respeito da suspensão do processo, seja em razão da citação por revelia, ou citação por edital do réu revel, seja com relação àquela suspensão que o professor Weber também preconiza e participou da elaboração do texto a respeito disso, para aquelas infrações de pequeno potencial ofensivo, onde não ocorre a transação penal, é possível se fazer a suspensão condicional do processo. Eu seria mais favorável à extinção do processo e não à suspensão do processo, ainda que com um perdão judicial, algum mecanismo que o direito penal tem que nos oferecer, mas suspender um processo, imagine no caso do citado por edital revel, que a prescrição não corre, como foi dito e vocês sabem disso, nós teríamos uma situação inusitada, nós teríamos um processo não extinto, a relação jurídico-processual, e se o réu não aparecer, e algum dia não aparecer morto, não se souber da morte, para a impunidade, esse processo vai ficar em aberto durante 100, 200, 300, 500 anos. Né? Se isso já existisse na época do descobrimento do Brasil, nós teríamos ainda processos desde a época de 1900, porque o processo não acaba, porque o processo está suspenso, porque o réu é citado, a prescrição não ocorre, ele não sendo encontrado, o processo nunca terá sua sentença decretando a sua extinção. Ele teria que ficar sempre, pelo menos um prazo da prescrição deveria ser previsto. E nesse caso da suspensão condicional do processo também, que não é hipótese, também a prescrição fica suspensa, e o processo, se for retomado daqui a 2, 3 anos, por ter descumprido o réu uma daquelas condições, que também não se apura, como as condições do SUSI não são aferidas, não funciona, simplesmente não funciona, a prova para ser produzida, que já está demorada, pela demora do inquérito, etc.,
vai ser produzida com muito mais dificuldade, porque as testemunhas, em razão da suspensão e da demora, já morreram, já esquecendo do fato, já mudaram de residência, não serão encontradas. Eu acho que a gente tem que ser mais drástico, tem que ser mais radical. Eu acho que tem que descriminalizar, criar ações públicas condicionadas à representação, diminuir o prazo da representação, que é de 6 meses, não 30 dias. Enfim, tratar essa questão, despenalizar, criar perdão judicial. Se a infração de pequeno potencial ofensivo, eu fico com dúvidas, será que pela direito penal deve incriminá-la? É certo que o direito penal não trata só com o desvalor do resultado, mas também há o desvalor da ação. E não é que se trabalhar em termos de gravidade se o resultado é leve ou grave. Não, às vezes a conduta por si só já é desvalorada. Evidentemente que a gente tem que atentar para isso. Mas esses paliativos, eu acho que não atinge aquele momento ótimo de realmente extinguir o processo. Extinguir o processo com perdão judicial, que existe já para várias hipóteses. Eu acho que seria mais interessante. O projeto não simplifica, ou simplifica muito pouco a sistemática dos recursos do Código de Processo Penal. Acaba com o protesto por novo júri, melhora um pouco a questão do recurso antidistrito, que passa a ser agravo, dá um tratamento mais rápido ao agravo. Mas, tirando o protesto por novo júri, basicamente mantém a quantidade de recursos e a morosidade desses recursos todos. Eu acho que o legislador também ousou pouco aí a respeito da grande quantidade de recursos que nós temos no Código de Processo Penal, que deve ser simplificada. Com relação ao Tribunal do Júri, onde trabalho, eu verifico também a simplificação é muito pequena, aperfeiçoa a instituição, melhora a composição dos jurados, vários aspectos positivos do projeto, sem dúvida nenhuma, mas a simplificação é muito pequena. Eu insisto nisso, é preciso que a gente dê uma sacudidela e crie uma coisa mais rápida, mais expedita, séria, simplificada, que funcione, se é que é importante funcionar. Volto a dizer isso. Agora, o que nós temos assim, de simplificação do rito do júri em um dos projetos acaba com o libelo acusatório por parte do promotor de justiça. Simplificou muito. O prazo que o Ministério Público tem é de 5 dias e quase sempre respeita esse prazo. Até tem que o libelo é uma coisa muito simples de ser feito, não há problema nenhum de fazer o libelo em 5 dias. Simplifica porque agora exige intimação, a entrega pessoalmente do libelo ao réu. Isso pode demorar alguns 10 dias, 15 dias, mas não é isso que vai realmente acelerar ou retardar de forma substancial o rito do júri. Eu seria favorável a acabar com essa primeira fase desse rito escalonado do juízo de admissibilidade da acusação. Tirar a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária, que desafia recurso antidistrito, que mantido por 2-1 cabe embargo de infringentes, que julgados em embargo de infringente pode caber um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, o presidente do tribunal indefere, cabe agravo instrumento para fazer subir o recurso especial, e essas coisas todas. Por quê? Porque eu tenho uma estatística, eu trabalho no júri já há 5 anos, e pelo menos lá no meu 4º tribunal de júri, 95% dos casos de denúncia resultam em pronúncia. Porque para a pronúncia se exige muito pouco. Indícios da autoria e prova da existência material da infração. Isso já existe, senão a denúncia não seria sequer recebida. Na verdade, por falta de justa causa, se não tem nenhuma prova da autoria, como é que foi oferecida a denúncia? Então, em 95% resulta em pronúncia. Um caso excepcional, é uma impronúncia, uma absolvição sumária, uma prova excludente de licitude, cabal que venha a surgir depois na instrução criminal, o excludente de culpabilidade. Isso é muito raro acontecer isso, muito raro. Então se produz toda uma instrução demorada, com audiências sucessivas, para ouvir testemunhas, para verificar se a acusação merece ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, e depois se verifica que merece, e se verifica que toda aquela atividade probatória foi desnecessária, não precisaria ser exercitada. De modo que eu acho que o rito do Tribunal do Júri poderia ser simplificado, dentre outras propostas, com uma proposta de simplificação mais acentuada, oferecida a denúncia, recebida a denúncia, alegações preliminares do réu, como é até hoje, com as diligências e as requeridas, as perícias, o juiz prolata uma espécie de um despacho saneador, definindo a prova,
realizadas as provas periciais porventura existentes, marca o julgamento pelo Tribunal do Júri para se realizar o julgamento. Nós temos, na prática, 4 testemunhas arroladas na denúncia, 5, quando muito. A defesa rola outras 3 ou 4. Ou vamos ouvir essas testemunhas em plenário, na presença dos jurados, dispensando a leitura amorosa, cansativa do relatório. Os jurados, porque hoje, na prática, como as testemunhas foram ouvidas na fase primeira, o Ministério Público não as arrola, com medo até das testemunhas se esquecerem, mudarem sua posição, e a defesa às vezes também. Então acaba não havendo a instrução do julgamento de mérito no plenário do júri, onde seria a sede própria. E aí temos que fazer a leitura do relatório, a leitura daqueles depoimentos, que é cansativo, maçante. Então, denúncia, interrogatório, alegações preliminares, definidas de diligência, realizar diligência, sessão do júri para o julgamento. Poderia demorar 1 hora a mais ou meia hora a mais o júri para ouvir mais uma testemunha que o promotor talvez não arrolasse no libelo, e que por isso vai ouvir. Os jurados aí teriam contato direto com a prova, e se realiza ali o debate às 2 horas, com as réplicas e julgamento imediato pelo Tribunal do Júri. Isso simplificaria, nem digo a nível de economia processual no sentido próprio da palavra, mas a nível de tempo, na prática, quase que 1 a 2 anos, com a existência como a pronúncia, o recurso da pronúncia, eventuais embargos de infringência e por aí vai afora. Eu acho que tinha que ser com esse filão, com essa visão de ser realmente radical no que respeito à simplificação do processo penal. Mas eu volto a dizer, primeiro o direito penal teria que enxugar o princípio da intervenção mínima, descriminalizar drasticamente também, para que o direito penal, sendo coisa séria, trate realmente só de coisa séria, e depois o direito processual penal se livrar desse bolor, dessa coisa velha, desse sistema burocrático, tradicional, formalístico, que existe ainda hoje, e que com os projetos que avançam um pouco nesse sentido, mas de forma muito tímida. É isso que eu queria dizer aqui para vocês. Eu agradeço a atenção do auditório. Estou à disposição para as perguntas do debate seguinte. Obrigado. Teremos agora a palavra do Dr. Luiz Flávio Gomes. Bacharel em Direito desde 1979.